Componente curricular, matemática. Turma 4º ano, tema fração. Objetivo, compreender o conceito da fração. Objetivo específico, representar, identificar e nomear as frações. Habilidade BNCC. Reconhecer as frações unitárias mais usuais como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Metodologia. A aula será composta por 3 momentos da seguinte forma. Primeiro momento, a explicação do conceito de fração, como se lê e como se representa uma fração. Essas explicações serão feitas oralmente com o auxílio de cartazes contendo figuras com a representação daquilo que está sendo explicado para facilitar a visualização, como uma imagem de uma pizza dividida. Segundo momento, hora da atividade, onde os alunos em duplas farão exercícios para fixarem aquilo que aprenderam. Terceiro momento. Neste momento, o professor e a turma farão a resolução em conjunto das questões, discutindo e observando aquilo que acertaram, identificando os erros e corrigindo-os. Desenvolvimento. A professora iniciará a explicação com algumas questões como: vocês sabem o que é fração? Vocês conseguem lembrar de alguma situação do dia a dia onde a fração estava presente? O objetivo é que essas perguntas possam fazer a aprendizagem ser significativa, pois elas associarão o assunto e situações do cotidiano, como quando retiram parte de uma pizza para se alimentar. Também são importantes para o professor entender sobre os conhecimentos prévios do aluno, além de dar a voz a eles para expressarem suas ideias e seus pensamentos, dando importância aos conhecimentos já adquiridos até o momento, elencando aos que virão. Depois de ouvir os alunos, o professor continua a explicação oral, fazendo uso dos cartazes com as figuras específicas para a representação daquilo que está sendo explicado. As frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Nessa pizza, o pedaço retirado representa uma fração da pizza, assim como uma fatia de pão é uma fração, uma colher de açúcar é uma fração, ou seja, uma parte do inteiro. Esse pedaço, portanto, representa 1/8 da pizza, pois vamos comer um pedaço de 8. Como lemos as frações? O número de baixo chamamos de denominador, que significa em quantos pedaços essa pizza foi dividida. O número de cima é o numerador. Ele indica as partes que foram tomadas do inteiro, ou seja, que foi comida, foi dada ou que foi tirada. Então, aqui temos 1/6 da pizza. Isso é um pedaço de 6. Como fazemos a leitura da fração? Para fazermos a leitura, primeiro lemos o número de cima, que é o numerador, e depois o número de baixo, que é o denominador. O número de cima se lê normal, 1, 2, 3, 4. O de baixo lemos de uma maneira especial, inteiro, meio, 4, quinto, sexto, nono, décimo, e a partir do 11 acrescentamos as palavras avos. Essa fração, portanto, lemos 1/7. Nesse outro exemplo do cartaz, lemos 2/3, 1/6, quarto, 12avos. Vamos ver agora como representamos a fração em desenho. Para representar 4/8, por exemplo, podemos utilizar uma figura geométrica como um círculo ou quadrado. Se for círculo, repartir o círculo em 8 pedaços iguais, pois o denominador, que é o 8, indica uma divisão, e o numerador 4 indica as partes que foram tomadas do inteiro. Então, pintamos 4 partes, lembrando que 4/8 também significam metade da pizza ou de alguma coisa. Outra forma de representar as frações é através de uma reta numérica. Podemos desenhar uma reta com o ponto 0 à esquerda e o ponto 1 à direita, e dividir em partes iguais, como mostra o cartaz. O ponto 1 está representando 1/5 que foi pintado. O ponto 2, 2/5. O ponto 3, 3/5. O ponto 4, 4/5.
e o ponto 5, 5/5, que é igual a 1 inteiro. Vamos ver um exemplo? Para representar a fração 1/4, por exemplo, podemos dividir nossa reta numérica em 4 partes iguais, como está no cartaz. Depois marcar cada ponto e usar uma cor diferente para destacar o ponto que está representando essa fração. Atividade. Após o momento de explicação, o professor entregará numa folha de atividades ilustrada para as crianças resolverem em dupla. Desenhe uma reta numérica para representar as frações a seguir e depois resolva os exercícios. Quero organizar as seguintes frações na reta numérica. Você pode me ajudar? 1. Marina comprou um pedaço de pizza que veio dividido em 8 pedaços. Que fração representa cada pedaço dessa pizza? 2. Complete os espaços a seguir com as frações correspondentes. Samara comprou uma barra de chocolate que veio dividida em 10 pedacinhos. Ela decidiu repartir com sua amiga de forma que as duas ficassem com a mesma quantidade. Qual fração representa a quantidade que cada uma irá comer? Ligue as frações às figuras correspondentes. Resolução dos exercícios em conjunto com toda a sala. Após os alunos terminarem a atividade, o professor chamará todos para a resolução em conjunto das questões. Então, cada criança que se sentir à vontade pode ir até a lousa e mostrar como chegou à conclusão daquele certo resultado. Caso esteja errada, o próprio aluno, através da mediação do professor e discussão com os colegas, irá identificar onde errou, para que aprenda com o erro corrigindo, pensando e refletindo sobre os conceitos. Avaliação. A avaliação será feita por meio da observação durante a aula, levando em conta o interesse e participação do aluno. Os materiais: cartazes e folha de atividade.